Vamos ler. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Deixe sua Bíblia aberta, não feche, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos iniciar hoje esta sequência, esta série de mensagens. E quando pensamos nesta sequência, nessa série de mensagens, o nome de toda esta série, e nós vamos estudar isso por 13 semanas, 13 aqui não tem nenhum sentido místico não, tá? Era 12, como rendeu mais um, agora virou 13. Talvez vire 14, talvez vire 12, é só pela sequência mesmo dos textos. Mas nas próximas semanas eu quero convidar você a estar aqui toda quarta-feira, para você acompanhar a sequência. Nós vamos estudar sobre a vida de Elias. Elias. Mas quem é Elias? O texto nos fala, Elias, o tisbita. Olha aí no verso 1 que nós lemos, Elias, o tisbita. O texto não fala quem era o pai de Elias, nem a mãe de Elias. O texto não nos mostra a geração, a ascendência de Elias. No texto não nos fala sobre a família de Elias, se ele era de família de profetas ou não, o que nos dá a impressão de que não era. E o texto não nos dá detalhes acerca da infância, da adolescência, da juventude de Elias. Não, Elias, ele surge do nada. Eu não vou dizer que Elias caiu de paraquedas, né? Mas Elias, ele surge assim, do nada no cenário. Do nada. Mas não caiu de paraquedas, não. Quem é da igreja está entendendo por que eu estou falando isso. Elias, o tisbita, é só isso que a gente sabe. A gente não sabe grandes coisas sobre ele. Mas veja bem, você sabe o que significa o nome Elias? Olha que interessante. O nome Elias, ele vem da junção de duas sílabas. Olha, todo nome que termina com El, Samuel, Daniel, Joel, essa expressão El, é o El Elyon, El Shaddai, é uma abreviação de Elohim. Elohim é o nome de Deus. O nome Deus, não é nem o nome próprio, mas a expressão Deus. No princípio criou Deus, ali o nome é Elohim. Então, El é uma forma reduzida de Elohim. E Já, pastor, não tem Já nenhum aqui não, é Elias. É porque na tradução para o português ficou As, mas no inglês, por exemplo, é Elijah. Né? O Já, J-A-H. O Já do hebraico, do nome de Elias ou Elijah, ele traz uma referência ao Javé, Iavé. Então, veja bem, El-Já, Elohim, Iavé, ou Javé, ou Jeová. Uma referência a Deus e o nome de Deus. E o I no meio, na língua hebraica, o seminarista Tadeu sabe bem o hebraico, o I no meio é um possessivo. Ami, lo-ami, não meu. Tudo que termina com I no hebraico é uma referência ao meu, é possessivo. De modo que Elias significa El e Já, isto é, o meu Deus é Iavé. O meu Deus é Jeová. O meu Deus é o Senhor. Perceba que só o nome de Elias já é uma mensagem, é ou não é? Fala a verdade. Só o nome dele, ele não precisava nem falar nada. Era só dizer assim, como é o seu nome? Aí ele diria, o meu Deus é o Senhor, Jeová. Só o nome dele já era a mensagem. Elias. E a gente vê que ele foi enviado para uma missão, no meio de uma idolatria muito grande de Baal.
calma aí que vocês vão, ou a gente vai chegar lá. E quando a gente chegar lá, falando da idolatria a Baal, da prostituição espiritual que o povo vivia, lembre-se do nome do profeta, Elias. O meu Deus é o Senhor Jeová. O meu Deus é Yahvé. O meu Deus é Javé. Então, lembre-se disso, tá? Elias. E o nome de Elias já era uma pregação. Ele dizia pelo seu nome, só ele de chegar lá, do povo olhar para a cara dele, já sabia que ele era um servo do Deus verdadeiro. Eu tenho um Deus verdadeiro. Essa era a expressão do nome de Elias, a expressão do caráter da vida de Elias. Eu sou servo de Javé, o Senhor. Eu tenho um Deus verdadeiro. Ele já chegava chutando a porta. O Deus de vocês é falso. Vocês servem Baal, mas eu sirvo o Deus verdadeiro. Ele veio de Tesbi. Ele é chamado aqui de Tesbita, porque ele veio de um lugarejozinho chamado Tesbi. Sabe onde era Tesbi? Tesbi é um lugarzinho tão pequeno, tão sem importância, que ninguém sabe onde é que fica, ao certo. A gente sabe, o que está escrito aqui, que era na região de Gileade, nas montanhas de Gileade, mais ao norte de Israel. Mas ninguém sabe ao certo que cidade era essa. Era uma cidadezinha tão sem graça, era uma cidadezinha tão sem importância, que até hoje os grandes eruditos do Antigo Testamento nunca localizaram exatamente onde fica essa cidade. Então vejam bem, um homem desconhecido de uma cidade desconhecida, mas que servia a um Deus verdadeiro. Que coisa especial. Às vezes a gente fica pensando, muito preocupado, né? Fulano de tal, ele nasceu em tal lugar, ele é muito erudito, ele é muito famoso, ele vem de uma família tal, da família de fulano, filho de Beltrano. Quando, na verdade, isso não tem muito a ver diante de Deus. Isso não interessa muito diante de Deus. Deus chama um homem simples, como Elias. Deus chama um homem de um lugar desconhecido, sem pai nem mãe. Sem pai nem mãe, eu digo assim, em termos de pedigree, né? E de um lugar muito pouco conhecido. Um homem que vem de um lugar simples, um homem sem sofisticação. Elias não era um homem sofisticado, Elias não era um homem erudito, um acadêmico, um homem rude. Eu posso até dizer que Elias era mesmo um homem rude, mas ele era o profeta de Deus. Meus irmãos, Deus usa quem ele quer, quando quer, do jeito que quer. Deus é Deus. Deus chama Elias lá daquele canto, lá daquele vilarejo. Deus chama Elias um homem simples, com pouca formação, um homem rude, para ser profeta. E Elias, então, ele é profeta, ele profetiza no Reino do Norte. Só para a gente se situar, Israel, deixa eu pegar um mapa aqui, Israel, né, o Reino de Israel, ele é assim de comprido, né? E aqui ao sul ficou, tudo era o Reino de Israel. E aí Davi, ele se tornou rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão, e a partir depois de Salomão veio Roboão, e com Roboão veio Jeroboão, e eles dividiram o reino, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. O Reino do Norte, capital em Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Sul se manteve mais fiel à aliança, até por conta da dinastia de Davi, mas o Reino do Norte foi de mal a pior. Jeroboão foi um rei muito terrível, os filhos de Jeroboão foram piores do que ele, e depois da quarta geração houve uma rebelião, um golpe de Estado, e mataram o rei, e assumiu um outro camarada chamado Baasa. Aí depois o outro assumiu no lugar de Baasa, depois Zinri. Zinri foi outro que matou o rei, tomou o reino à força. Aí depois Onri matou Zinri, a traição, e se tornou rei. Você veja que é uma história sangrenta, é uma história de traição, é uma história feia, e é uma história de reis que assumem ao trono
a base da espada, a base da traição, a base do assassinato, a base do golpe, a base da rebelião. É uma história feia, uma história de Israel. E uma história longe de Deus, porque rei após rei eram homens que não tinham temor do Senhor. E Onri era esse homem maligno, terrível. E quando Onri morreu, adivinha quem assumiu o trono? O filho de Onri, chamado Acabe. Porque Elias nos diz aqui o verso 1, que ele, o tesbita, habitava em Gileade, e ele foi a Samaria para falar com Acabe. Mas quem é Acabe? Acabe é esse rei de Israel. Quem é Acabe? Volte um pouquinho na sua Bíblia. Eu sei que você está com a Bíblia aberta. Sei que você está com óculos e a caneta na mão. Vamos lá. Volta um pouquinho só no capítulo 16, alguns versículos antes do que nós lemos. A partir do verso 29. 16, 29. Um pouquinho atrás do que nós lemos. Diz que no 38º ano de Asa era rei no sul, Judá. É rei de Judá. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel. Então preste atenção. Onri era aquele rei, como os outros, né, na base da espada, do golpe, um rei terrível, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, idólatra. Quando Onri morreu, o seu filho Acabe começou a reinar sobre Israel. Eu estou lendo 1 Reis 16, 29. Deixa eu botar o óculos para ficar melhor aqui. Ele reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então veja que Acabe, mesmo sendo um rei mau, pecador, ímpio, ele teve um reinado longo. Ele reinou 22 anos no Reino do Norte, em Samaria, em Israel. E Elias era profeta no Reino do Norte. Elias era profeta em Israel. Elias era profeta no tempo de Acabe. No tempo de Acabe. Vamos continuar aqui a leitura. Vamos ver mais quem era esse Acabe. Quem é Acabe? Filho de Onri, uma dinastia de assassinos e conspiradores. Quem é Acabe? Rei de Israel, que reinou por 22 anos. Vamos lá. Verso 30. Verso 30. Preste atenção no que diz o verso 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era, o quê? Mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Mais do que todos os que o antecederam. Olha que comentário terrível sobre Acabe. Eu fico pensando, quando eu morrer, o que é que vão falar de mim? O que é que vão escrever na minha lápide? Olha o que escreveram na lápide de Acabe, depois que ele morreu. Diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pior do que os seus antecessores. Ele foi pior do que os seus antecessores. Verso 31. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, Jeroboão era aquele que conspirou contra Roboão e fez a cisão do reino. Davi é a referência de um bom rei, um rei fiel a Deus. Jeroboão é a referência de um rei mau, infiel, terrível. E Acabe foi pior do que Jeroboão. Olha bem, verso 31. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel. Nós vamos falar muito dessa mulher aqui. Jezabel, mulher de Acabe. Que mulher terrível. Olha o que o texto está nos dizendo no verso 31. Olha aí, preste atenção. Que Acabe fez muito mal, mas muito mal. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, que era a referência do que é ser ruim. Mas se não bastasse isso, fazer o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que os seus antecessores. Como se não bastasse andar nos caminhos dos pecados de Jeroboão, ele ainda fez um negócio pior ainda. O que é que ele fez? Ele tomou por mulher Jezabel. Jezabel. Meu pai do céu, que coisa terrível. Quando um homem se casa com uma mulher perversa, olha que coisa terrível. Que negócio complicado. Uma mulher pode ser uma bênção na vida de um homem, como a Simone é uma bênção na minha vida.
como as irmãs são bênçãos na vida do seu marido. Mas uma mulher maligna, uma mulher perversa, uma mulher idólatra, uma mulher endemoniada. Jezabel era uma mulher endemoniada, irmãos. Nós vamos ver isso. Uma mulher perversa, maligna, pode ser um tormento na vida de um homem. Acabe, que já não era flor que se cheirasse, Acabe, que já não era grande coisa, acrescentou às maldades se casar com essa mulher terrível chamada Jezabel. Que mau negócio que esse Acabe fez ao se casar com essa Jezabel. Quem é Jezabel? Quem é Jezabel? A título de curiosidade, quando a gente lê os livros de reis, os livros de crônicas, a gente vê que há uma menção sempre do rei, filho de fulano, conta o seu pai, tá? Às vezes a sua mãe, mas não há muita menção à esposa. Quase não há nenhuma, exceto Davi e Salomão, que tiveram mais tempo, né? Mas os outros reis não se faz menção ao casamento deles ou à mulher deles. E neste caso, Acabe chama a atenção e o Espírito Santo orienta o escritor do texto inspirado para ressaltar que Acabe, além de todas as maldades que ele já havia feito, ele ainda acrescentou a maldade, pior ainda, ele fez uma burrada pior ainda, foi se casar com Jezabel. E quem era essa tal de Jezabel? O texto diz, filha de Etbaal. Olha bem que o nome dela, o nome do pai dela, é o nome de um adorador de Baal. O pai dela era adorador de Baal e ela era adoradora de Baal. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, veio lá do meio dos cananeus, não tinha nada a ver com o reino de Israel. Por que é que esse rei Acabe não tomou para si uma mulher sábia, uma mulher crente, uma mulher fiel ao Senhor? Ele foi tomar uma cananeia, ele foi tomar uma mulher incrédula, ele foi tomar uma mulher que não honrava a Deus, uma adoradora de Baal, envolvida com demônios, porque Baal era tido como deus da chuva, deus da fertilidade. Isso na crença deles, na crendice deles. O deus da fertilidade. Então, para ter fertilidade, quanto mais relações sexuais, o Baal abençoava mais, ele ficava feliz. Então, o culto a Baal era um culto promíscuo, de relações sexuais a rodo com todo mundo para agradar a Baal, que era o deus da fertilidade. Isso para quê? Para que Baal abençoasse e mandasse chuva, ele cuidasse de cada estação do ano, para que no final o povo tivesse colheitas. Isso na crendice mística, pagã dos cananeus, que adoravam Baal, deus da chuva, na concepção deles, da fertilidade, das estações do ano, das colheitas. E esse rei, chamado Etbaal, rei cananeu dos Sidônios, ele adorava Baal. O nome dele já diz que era ligado a Baal. E a filha dele, a tal de Jezabel, adoradora de Baal, envolvida com Baal, cultuadora de Baal. E ela era uma terrível adoradora de Baal. Quando Acabe se casa com ela, o que acontece? A gente percebe isso muito claramente no texto. Quando Jezabel se casa com Acabe, em vez de Acabe influenciar Jezabel é que influencia Acabe. Há uma relação entre os dois ali de um domínio. Literalmente, Jezabel manda em Acabe. Jezabel é dominadora, possessiva, e ela é quem dita as ordens. A gente vai ver isso ao longo do tempo. Quem reinava mesmo não era Acabe. Quem reinava mesmo era Jezabel. Acabe era um homem mandado por Jezabel. Acabe era um homem dominado por Jezabel. E Acabe comia na mão de Jezabel. Outro negócio errado que ainda acontece nos nossos dias. Não é que o homem vai ser mandão, violento, bruto. Claro que não. Claro que não. Mas o homem não pode ser dominado pela esposa. O homem precisa liderar a sua casa. E a mulher espera isso dele.
No caso de Acabe, Acabe foi submisso à sua esposa. E como era uma esposa maligna, endemoniada mesmo, vocês vão ver, adoradora de Baal, dominadora, que mandava no marido, ela influenciou Baal para o mal, ainda mais. Por isso que o texto faz essa menção. Olha aqui, vê se eu estou exagerando. Vai lá, confere aí, confere, vê se eu estou exagerando. Acabe, verso 31. Verso 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mais do que todos os que o antecederam. O bicho era ruim mesmo. Mais do que todos que o antecederam. Agora, como se não bastasse ser tão ruim assim, e como se não bastasse andar nos caminhos de Jeroboão, ainda piorou as coisas. Fez o quê? Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E debaixo da influência de Jezabel, dominado por ela, mandado por ela, influenciado por ela, o que Acabe fez? Passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Olha que coisa. Em vez dele influenciar a mulher para que a mulher se tornasse adoradora do Deus de Israel, ela influenciou Acabe para que ele adorasse Baal. E o texto diz que ele passou a cultuar Baal, passou a adorar Baal. Agora olha o verso 32, que a situação só piora. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Olha o que aconteceu no verso 32. Acabe, ele levantou um altar a Baal no templo de Baal. Então preste atenção. Ele construiu em Samaria, a capital do Reino do Norte, ele construiu um templo para Baal e ele levantou um altar para Baal neste templo. Olha bem, meus irmãos, em vez de construir um templo ao Senhor, que era o desejo de Davi e que Salomão fez depois em Jerusalém, e os reinos do sul, ainda com altos e baixos, mas buscavam manter o sacerdócio, manter o templo, manter o altar do Senhor, manter o culto ao Senhor, o templo ao Senhor em Jerusalém. Em vez disso, Acabe, terrível, lá em Samaria, construiu um templo para Baal e levantou um altar para Baal e adorou a Baal e cultuou a Baal. Olha a situação de Israel. Olha a situação em que aquele rei terrível dominava, reinava, governava aquele povo. Olha que cenário sombrio. Olha que momento difícil. Olha que coisa terrível. O verso 33 ainda continua. Continua. Ele fez também um poste sagrado. Verso 33. Ele fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Estão vendo aí, meus irmãos? Está escrito no verso 33. Este era o cenário de Israel naquele momento. Este era o cenário sombrio que Elias ia profetizar. A tarefa de Elias não era nada fácil. Profetizar a um povo incrédulo, um povo corrompido, debaixo de um rei incrédulo, idólatra, corrompido, e de uma rainha terrível, Jezabel. E Deus manda Elias para ir lá e dar essa mensagem. O cenário de Elias era um cenário terrível, meus irmãos. De perseguição, nós veremos isso. De confronto, nós veremos isso. De ser politicamente incorreto. Você percebe, assim, alguma semelhança com os dias de hoje? Você está conseguindo aí fazer alguma semelhança com os dias de hoje? O contexto de Elias, de idolatria, de inversão de valores, de deuses estranhos no meio do povo de Israel, impunha um cenário de perseguição, de confronto, de ser politicamente incorreto, de lutas, e exigia de Elias uma postura de coragem, de perseverança,
de convicção de seus valores, de fé. E é isso que nós veremos nessa série. É nesse cenário terrível em que Elias profetizava, que ele vivia, na sua geração em que ele vivia. É no meio de tudo isso que nós vamos conhecer este homem chamado Elias. O Deus de vocês é Baal, mas o meu Deus é o Senhor. Isso era o nome dele. Viu como o nome de Elias tem uma importância tão grande naquele cenário? Ele dizia só com seu nome: você, Acabe, você, Jezabel, vocês, israelitas maldosos, vocês estão adorando Baal, construíram um templo para Baal, construíram um altar para Baal, mas eu estou servindo ao Senhor. Eu estou servindo ao Senhor. O meu Deus é o Senhor. Que coisa extraordinária. Mesmo diante de um cenário tão desafiador, Elias enfrenta o rei Acabe. Elias enfrenta tudo e a todos, anunciando o juízo de Deus. Nós devemos manter a fibra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mesmo em situações as mais adversas. Por isso que eu coloquei o nome dessa série e o nome da mensagem de hoje, Elias, um homem de Deus. Elias, um homem de Deus. Olha, eu quero destacar com vocês 3 lições importantes. Se você quiser anotar, pode anotar. 3 lições importantes. Primeira, a mensagem do juízo de Deus. Preste atenção. Essa história que nós estamos lendo não é sobre Elias. A nossa série não é sobre Elias. A história que nós queremos aprender não é sobre Elias. É a história de Deus. É sobre Deus, e um Deus que se revela para nós. Nesse texto narrativo, nesse texto que conta uma história, nós vemos e encontramos um Deus agindo, um Deus que se revela. E quando Deus se revela, ele mostra o seu caráter, isto é, quem ele é, ele mostra os seus feitos, suas obras, isto é, o que ele faz, e ele mostra a sua vontade, o que quer que nós façamos. Deixa eu repetir. Quando Deus se revela, ele mostra o que ele é, caráter, o que ele faz, suas obras, e o que ele quer que nós façamos, sua vontade. Quando Deus se revela, ele se mostra. O personagem principal aqui não é Acabe nem Jezabel, nem Elias. O personagem principal é Deus, agindo no meio do seu povo, se revelando, mostrando seu caráter, mostrando suas obras e mostrando sua vontade. E a história da ação de Deus aqui, a história do agir de Deus aqui nesse texto, nos mostra exatamente isso: o caráter, os feitos e a vontade de Deus. O que ele é, o que ele faz e o que ele quer que nós façamos. O pecado de Acabe, influenciado por Jezabel, ofendeu gravemente a Deus. O pecado de Acabe, mal influenciado pela sua mulher terrível, Jezabel, ofendeu gravemente a Deus. E aquele governo mau de Acabe, aquela liderança terrível de Acabe, pecadora, pecaminosa, levou o povo a pecar contra Deus. O pecado de Jezabel contaminou Acabe. O pecado de Acabe como rei contaminou o povo todo. E todo o povo pecou e se afastou de Deus. O cenário é de uma impiedade generalizada, um pecado generalizado. Alguma semelhança com os dias de hoje? Uma sociedade corrompida, longe de Deus, fora da vontade de Deus, que ofende a Deus, que abriu mão dos valores de Deus. Alguma semelhança com hoje? E este cenário trouxe juízo de Deus sobre aquele povo. A mão de Deus pesou sobre Israel. O povo de Deus, que deveria receber as bênçãos de Deus, como se afastou, pecou, virou as costas para Deus, Deus pesou a mão, Deus mandou o juízo. E o juízo era, verso 1, é o texto que nós lemos: Elias, o tisbita, que habitava na terra de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá chuva e nem orvalho.
haveria anos de seca. Estamos falando de um país totalmente rural. Totalmente rural. Não havia fábricas, não havia tecnologia nenhuma. Totalmente rural. E faltaria água, faltaria chuva, as lavouras iam morrer. Não haveria alimento e não haveria água nem para beber. A maldição de Deus, o juízo de Deus sobre aquele povo pecador era: não haveria chuva. Deixa eu fazer uma reflexão, uma aplicação aqui para os nossos dias. Quantas vezes o povo sofre por conta dos maus governantes? Eu não quero falar de política, não. Nada de política. Mas olhando para o texto e olhando para outros textos, quando o Provérbios fala sobre isso, quantas vezes o povo padece, o povo é castigado, o povo sofre por conta de governantes corruptos, malignos, que zombam de Deus, que não têm o temor de Deus e que se acham donos de todas as coisas. E o povo, debaixo dessa liderança maligna, padece porque se corrompe igualmente. E às vezes, essa liderança corrupta, incrédula, pecadora, está dentro da igreja. O que é ainda muito mais grave, como era o caso de Acabe, rei de Israel. Não estou falando do rei dos cananeus, dos filisteus, dos amalequitas, não, rei de Israel. E maligno. Aquele que deveria ser luz para as nações, aquele que deveria ser exemplo de santidade, era um homem terrível, maligno, Acabe. E Deus pesou a mão, e Deus mandou o juízo, e o povo padeceu. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, sabedoria do céu para discernir o nosso tempo. Nós precisamos reconhecer que Deus é o Senhor da história. Acabe achava que ele era o rei. Acabe achava que ele governava. Jezabel enchia a cabeça de Acabe que ele era o cara. Só que não é nada disso, meus irmãos. Quem governa todas as coisas é Deus. Quem é soberano no céu e na terra é o Senhor. Não tem presidente, senador, STF, governador, deputado estadual, prefeito, vereador, secretário disso, daquilo, da ONU, da China, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, de qualquer coisa. Quem governa a história é Deus, quem está no controle da história é Deus. Mais vale se apegar com Deus do que qualquer outro governante. Ele é o Deus justo, que pesa a mão, mas que abençoa, porque ele também é amoroso e perdoador. E por causa de Elias, ele manifestou sua graça. Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, com até alguns líderes duvidosos, sejamos íntegros diante de Deus, como foi Elias. Primeira lição: Deus manda juízo sobre o pecado. Segunda lição, vamos lá, para a gente adiantar. Elias nos ensina a ter coragem para denunciar o erro. Veja que Elias teve coragem para denunciar o pecado, para denunciar o erro. Ele não se acovardou. Ele não ficou com cara amarela, sorriso amarelo, não, para ficar bem na foto, não. Ele foi lá e botou o dedo na cara do rei e denunciou o pecado do rei. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá chuva nem orvalho até que eu volte a falar com você. Veja que Elias, ele não se aliou para receber as benesses do rei. Elias não se beneficiou da corrupção do palácio. Elias não levou vantagem da idolatria do povo. Elias não se lançou candidato a nada. Elias manteve-se íntegro e denunciou o erro, o pecado, a imoralidade que acontecia no palácio e fora dele. À luz da palavra de Deus, debaixo da autoridade da palavra do Senhor, porque fora o Senhor quem mandou Elias dizer. Ele foi lá, manteve-se íntegro, encarou o rei, enfrentou o rei, denunciou o erro, confrontou o pecado com coragem. Ah, que coragem! Mesmo correndo risco, e risco terrível, risco de morte. Nós vamos ver ao longo das próximas semanas os riscos e as enrascadas que Elias se meteu. Mas mesmo correndo risco, ele foi corajosamente
e denunciou o erro. Não se corrompeu, não se coluiou, não se conluiou. Ele denunciou o erro. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava perante a face de Deus. Ele diz isso, o Deus a quem sirvo. Ele diz, verso 1, o Deus de Israel a quem sirvo. Numa outra tradução diz, perante cuja face eu estou. Ele sabia diante de quem ele estava. E ele não tinha medo do rei. O temor dele era o temor de Deus. Não tenha temor dos homens. Precisamos ter temor do Senhor. O temor do Senhor e não o temor dos homens. Você tem temor de quê? Você tem medo de quê? Nós temos que ter temor somente do Senhor. O resto a gente enfrenta e a gente encara no nome do Senhor Jesus. A igreja precisa hoje ser íntegra. A igreja precisa ser íntegra. Eu e você, meu irmão, jovem, adolescente, criança, junior, adulto, idoso, nós precisamos ser íntegros diante do Senhor, fiel aos valores da palavra do Senhor. Nós precisamos ser sal e luz neste mundo. Nós precisamos influenciar positivamente nas diversas posições em que nós ocupamos, lá na escola, lá na universidade, lá no quartel, lá no hospital, lá no escritório, lá no banco, lá no ônibus, lá no táxi, lá onde você estiver trabalhando, na guarda. Nós precisamos influenciar sal e luz, salgar e iluminar. Ah, mas vão dizer que eu sou chato. Ah, vão dizer que eu sou quadrado. Vão dizer que eu sou careta. Vão dizer que eu sou fundamentalista. Digam o que quiser. Eu preciso ser íntegro diante de Deus e dizer a verdade da palavra de Deus. Só isso, mais nada. Precisamos influenciar onde estamos, florescer onde estamos. Nós não podemos nos corromper com a influência dos maus, como Acabe se influenciou por Jezabel. Nós não podemos ceder às pressões. Não podemos ceder às pressões. Pressão da mídia. A mídia põe pressão. As novelas, os filmes, as séries de TV, os comerciais. Não podemos ceder à pressão da moda. Nem tudo que está na moda condiz com a palavra de Deus, com os valores de Deus, até porque quem dita a moda a gente sabe quem é. Não podemos ceder à pressão da cultura. Não podemos ceder à pressão do politicamente correto. Não podemos ceder à pressão do mercado, do capitalismo louco, do consumismo. Não podemos ceder às pressões. Não podemos dobrar os nossos joelhos diante de Baal. Por causa de poder, por causa de vaidade, por causa de dinheiro, por causa de mundanismo. Tem muito crente por aí dobrando seu joelho diante de Baal. Meu irmão, minha irmã, não dobre o seu joelho diante de Baal. Não podemos abrir mão dos nossos valores. Precisamos ser íntegros diante de Deus para denunciar o erro com coragem. Vamos lá, para eu terminar. 3 lições. Deus manda o juízo sobre o pecado. Espera que venha. Segundo, tenha coragem para denunciar o erro. Não se acovarde, não se esconda. Terceiro, nós vemos em Elias um homem cumprindo a missão. Um homem cumprindo a missão. Um homem simples. E agora eu quero falar com você. Um homem simples de um lugar insignificante que ninguém conhecia. Num cenário terrível, como nós já vimos. Um cenário político, econômico, bélico, social, religioso. Terrível, terrível, terrível. Dificílimo. Mas nós vemos um homem em missão. Elias sai da sua casa, vai a Samaria, enfrenta o rei, se encontra com o rei para cumprir a sua missão. Ele entrega o recado de Deus. Não haverá chuvas. Essa era a palavra. Ele entrega a palavra de Deus de forma clara, de forma objetiva, corajosa. Ele cumpre a tarefa. Elias, enquanto todos estavam servindo a Baal, ele diz: Jeová é o meu Deus. Ele cumpre a missão, ele cumpre a tarefa. Um homem cumprindo a missão. Apesar de todos os perigos, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, ele entrega uma mensagem de juízo. Corajosamente, ele cumpre a missão. Ele enfrenta o rei, ele enfrenta a rainha, ele enfrenta os profetas de Baal,
ele enfrenta os nobres do palácio, ele enfrenta o povo, ele enfrenta Satanás. Presta atenção nisso aqui. Elias não estava lutando contra Acabe, nem contra Jezabel, nem contra os nobres, nem contra os profetas de Baal, nem contra o povo. A luta era espiritual, ele estava enfrentando o diabo, ele estava enfrentando Satanás, ele estava representando Deus diante de um mundo dominado por Satanás. Um homem cumprindo a missão. Deixa eu falar com você aqui, preste atenção. Deixa eu olhar nos seus olhos aqui. Olha para mim, olha para cá, olha para cá. Deus ainda hoje está em busca de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Deus está em busca ainda hoje de pessoas que cumpram a missão. Homens e mulheres da fibra de Elias, corajosos, íntegros, fiéis à palavra, que andam na presença dele, em cuja presença eu estou, que não se corrompem na corte de Acabe, que não se guia da corte de Acabe em seus negócios, em sua escola ou em seus relacionamentos, que não se corrompe na corte de Acabe, que não dobra os seus joelhos perante Baal, não abre mão de seus valores, de sua fé, de sua integridade com Deus. Homens e mulheres dispostos a cumprir a tarefa, mesmo que seja dura, por mais difícil que seja. Homens e mulheres dispostos a servir a Deus, custe o que custar. Homens e mulheres, Deus quer achar ainda hoje homens e mulheres prontos para cumprir a missão. Aí você deve estar pensando, para a gente concluir, Elias foi um grande herói. Elias foi um grande homem. Não. A questão não é sobre Elias, a questão é sobre Deus. A história não é a história de Elias, é a história da ação de Deus. Elias era um homem simples. Preste atenção aqui, eu já estou terminando. Preste atenção para a gente orar e encerrar. Elias era um homem simples, um homem meio bronco. Veio lá de Tisbe, uma cidadezinha que ninguém sabe nem onde fica. Elias não era da nobreza. Elias não era da elite social. Elias não vinha de uma dinastia profética. Elias não tinha sangue azul. Elias era um homem simples, bronco. Elias era um improvável. Mas Deus quis usá-lo poderosamente. E Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Não pense que Elias era um super-herói. Tiago, falando sobre Elias, lá no Novo Testamento, Tiago 5,17, ele vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago diz isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era super-homem, não. Era humano, fraco, falível, como eu e você. Mas Deus quis usar a vida de Elias, e Elias se deixou usar com coragem e integridade, focado em cumprir a missão. Deus quer usar a sua vida hoje, nesse cenário difícil que nós estamos vivendo, neste tempo conturbado que nós estamos vivendo, de disputas políticas de tudo que é jeito. Deus quer usar você, menino, menina, jovem, adulto, ancião. Deus quer usar a sua vida para cumprir os propósitos dele nesta geração. Deus usou a vida de Elias de uma forma tremenda naquele tempo, naquela época, naquela geração. Hoje Elias não está mais aqui. Hoje Deus conta comigo e com você. Hoje Deus quer usar a minha vida e a sua vida para cumprir os propósitos dele, a missão que ele tem para nós neste tempo, onde estamos em nossa geração. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Coloque-se na brecha como Elias. Coloque-se na presença dele, com coragem e integridade. Cumpra a sua missão. Deixe Deus te usar e que ele a todos nos abençoe.